Olá! Chegamos na nossa quinta aula e nós vamos estudar superfície. Muito rico de se perceber nas imagens. Então hoje eu vou falar um pouco menos de forma mais coesa, mas eu vou mostrar bastante imagem para ficar muito claro para vocês qual que é a utilização da superfície na criação do seu trabalho artístico. E principalmente onde que a gente verifica a presença da superfície, porque ela se doa tanto para os outros elementos que ela às vezes parece que não está ali presente, mas ela está. Bom, ela é a extensão delimitada de um espaço. Então, isso é superfície, né? Só que quando a gente delimita o espaço branco, o espaço liso, ele é como se fosse na arte todas as possibilidades, né? Tanto de altura, de largura, de profundidade. Você pega um espaço branco, por exemplo, de um suporte artístico. O que é o suporte? O suporte seria o papel, a tela, seria um bloco de argila. Então, o suporte é aquilo que vai conter o trabalho artístico. Não confunda suporte com superfície. Sendo o suporte a matéria mesmo, o elemento matéria, que vai dar sustentação para o seu trabalho de arte. Então, por exemplo, a gente pega uma escultura e você vai expor essa escultura num módulo. Então, esse módulo é o suporte da arte. A superfície seria, na escultura, como se fosse a própria pele da escultura. É onde você vai fazer todo o seu trabalho. É a superfície. Na pintura, no desenho, eu posso estar falando da superfície como um conceito. Por que é um conceito? Porque a gente está falando de um espaço conceitual. A gente não está falando de um espaço que é somente físico, né? Porque o suporte, ele é a tela, mas não quer dizer que a superfície também seja a tela para a arte, mas é um conceito, faz parte da linguagem. A superfície, ela não é matérica. Então é por isso que a gente deve pensar nela como um conceito. Ela tem duas dimensões, né, a profundidade e a largura, porém ela tem diminuída no tempo, na fluidez do tempo na superfície, diferentemente do que a gente viu anteriormente. Por exemplo, a linha ela pode correr solta a velocidade da luz, né? A superfície não, ela é mais estática, ela é vagarosa. Mas ela tem a expressividade intrínseca nela, que são todas as sensações que a gente percebe. Então, são sensações visuais. Quais são essas sensações visuais? As texturas, principalmente, né? Então, seriam os arabescos, seriam a sensação visual de algo macio, algo ondulado, ou algo recortado, rugoso, aspereza, maciez, a suavidade. Então, isso é a textura visual, que é uma característica expressiva da superfície. Mas dá uma olhada nessas imagens para você entender que na superfície existem diferentes características dos planos. Eu não estou falando de profundidade, tá bom? Eu não estou falando que a gente está incorporando aí a questão da profundidade na superfície. Eu estou falando da planura da superfície. O que tem a margem, como se fosse a pele. Em determinadas imagens, a gente tem regiões, planos recortados. Então esses planos formando na mesma camada de borda, formando uma superfície variada. Então olha o exemplo que eu tenho aí. Essas variações nas características, nós temos como se fosse, por exemplo, olha que legal você pensar num tabuleiro de jogo. Você tem ali coisas acontecendo no mesmo tempo, né? Em espaços diferentes, como por exemplo o jogo detetive. Mas naquela superfície onde a história está acontecendo, está sendo contada, existem tempos diferentes rolando, segredos e coisas acontecendo, tudo aonde? Numa superfície. Então, esse é um exemplo de superfície. É um contexto, no caso, é um jogo onde vários cômodos aparecem ali e os personagens vão caminhando sobre aquela superfície. E é como um tabuleiro. Essa sensação tátil, então a textura visual, a textura que nos dá a sensação tátil, é o que encobre a sua obra, né? É aquilo que está por toda a superfície. Então não é suporte. Eu gostaria que vocês soubessem bastante disso, porque principalmente na arte atual, na arte contemporânea,
os termos, às vezes eles se confundem muito, mas o termo suporte, ele entra como um apoio, tá bom? Simples assim, ele é um apoio material. Mas fundamentalmente, conceitualmente, o suporte é um módulo, o suporte muitas vezes é a própria parede que sustenta a obra, tá bom? Isso é o suporte, é onde a obra é colocada, é onde ela se apresenta. Atrás de mim tem um trabalho da minha mãe, que a superfície dele é toda trabalhada. A gente tem uma ilusão de profundidade também nesses movimentos circulares, né? Mas a parte, principalmente a parte vermelha, que faz um plano da frente, ela cria uma superfície recortada, né? Como se fossem várias janelinhas. Então a superfície toda colorida, às vezes ela chama bastante atenção, ela grita na obra, né? E muitas vezes não, muitas vezes ela cede seu espaço, sua atenção para os outros elementos visuais ganharem a sua missão poética, a sua missão conceitual também. Então, às vezes, a gente talvez até abstraia a presença da superfície, mas ela é um elemento que liga tudo. Uma outra coisa que eu quero que vocês percebam é que nessa possibilidade da superfície, essa planura da superfície, ela pode se apresentar com elementos que se justapõem. Observem na imagem a diferença entre justaposto, está junto. Então isso aqui é justaposto. E sobreposto, tudo que está sobreposto. E também existem as superfícies que estão lado a lado, né? Aqui atrás de mim dá para ver isso também, né? O vermelho, ele organiza a composição, a estrutura, mas os fragmentos que entram nesses vórtices, né, que parece que vão para dentro, ganham profundidade, esses vórtices eles são feitos de elementos que se justapõem e que em alguns pedaços que parecem mesmo se sobreporem. Geralmente os principais nomes, né, do modernismo, eles utilizam, isso fica muito claro, usando muito a questão da superfície. São obras silenciosas, são obras que às vezes só estão em questão alguns elementos como as cores, essa superfície mais evidente, muitas vezes com muita planura e pouca profundidade. Então a gente tem vários artistas, mas eu gosto muito do Malevich. Mas vocês vão ver aí. O Hélio Oiticica também trabalhou um pouco nessa questão. Vocês vão ver. Essas são as imagens que eu coloco aqui para vocês verem.
sobre suporte e falamos que o que é superfície, que às vezes você procura no Google e ele te dá muita informação sobre os elementos visuais, né? Mas eu já li alguns textos confundindo um pouco essa história de suporte com superfície, tá? Não esquece que superfície faz parte de uma linguagem que vem aí desde quando a gente se conhece por gente e antes disso, de todas as outras raças humanas, né? Dizem que estamos na quinta raça, indo para a sexta raça humana. E a arte vem de muito mais e muito mais longe do que isso. Ao passo que a questão do suporte, essa coisa do material que dá sustentação para a obra de arte, essa nomenclatura é coisa muito recente, tá bom? Então a linguagem, ela possui uma abstração, um conceito e uma expressão, tá bom? E o suporte ele não tem expressão, ele simplesmente é um suporte, tá bom? Como o suporte que coloca aqui a câmera, apoia a luz, o tripé. Então, isso são exemplos de suporte. E é isso, vamos sempre lembre, né, no final da aula, para você fazer os seus exercícios. Assim que acaba a aula é mais interessante, porque você está vendo imagens, você vai poder lembrar melhor do assunto que a gente falou. Então, se puder fazer os exercícios logo em seguida, é mais interessante para o seu aprendizado, tá bom? Eu coloquei 2 exercícios, ficam na descrição, mas é legal você lembrar aqui comigo. Então, crie uma composição utilizando planos justapostos, tá bom? E depois, faça um outro trabalho, crie uma composição com planos sobrepostos e texturas. Você pode variar nas texturas, tá bom? Eu fico por aqui, espero vocês para a próxima aula, na sexta aula, com muita alegria, com muito carinho, e eu espero que vocês estejam gostando, porque é muito bom estar aqui falando de um assunto tão prazeroso, tá bom? Até mais!